Neste vídeo vamos discutir a implementação do servidor do supervisório de tanques. Inicialmente vamos ver como deve ficar o funcionamento do servidor após ele estar completamente desenvolvido. Eu lancei aqui o programa servidor, inicialmente a opção 0 para ligar, então eu tenho aqui as opções para adicionar usuários, a opção 22. Então eu vou adicionar um usuário chamado Adelardo, com senha Adelardo, que não é administrador. Depois vou adicionar um usuário chamado Dantas, que esse é administrador, e um terceiro usuário, denominado Medeiros, que também é administrador. Se eu listar os usuários, aqui estão os meus 3 usuários criados, Adelardo, Dantas e Medeiros. Em seguida, eu lancei 3 programas cliente, um em versão Qt e 2 clientes em versão console, que no momento nenhum dos 3 está conectado. Então aqui no Qt, quando eu formo os dados da conexão, aparece aqui no meu servidor a informação que foi recebido CMD login com o usuário Adelardo. Ok, vamos tentar nesse outro cliente aqui conectar com o mesmo nome de login. Quando eu dou OK aqui, no cliente a mensagem de erro de conexão e aqui no servidor CMD login Adelardo erro. Vou repetir a tentativa de conexão aqui, usuário Dantas, e aqui a conexão foi ok. E aqui do servidor apareceu informação CMD login Dantas ok. E vou fazer a terceira conexão. Então aqui também foi conectado ao IP 127 login Medeiros e apareceu aqui no servidor a informação CMD login Medeiros ok. Se eu pedir para listar os usuários aqui, vão aparecer aqui os usuários cadastrados, todos os cadastrados estão conectados, Adelardo, o administrador, não está conectado, Dantas está conectado e Medeiros está conectado. Então, neste cliente daqui, que corresponde ao usuário Medeiros, que é administrador, eu vou alterar a entrada da bomba, opção 11. Eu vou colocar a bomba a 100% da sua capacidade. Então, após haver alterado a entrada da bomba aqui no cliente Medeiros, começou a haver bombeamento de fluido para o tanque 1. Então, no cliente Adelardo, que é um cliente que apenas monitora, então eu não tenho como mexer nas válvulas ou na entrada da bomba, a gente começa a ver a elevação do nível do tanque. Depois que ocorreu o transbordamento do tanque, aqui no cliente Dantas eu vou alterar a entrada da bomba. Vou passar para 75% do seu valor. E em seguida vou abrir a válvula do tanque 2, opção 13. Esses 2 comandos levaram à aparição das mensagens correspondentes aqui no servidor. Além disso, no cliente que apenas monitora, a gente tem aqui a indicação de que a válvula 2 está aberta e de que a entrada da bomba agora é de apenas 75%. Essas 2 grandezas aparecem no botão Push Button e no Slider, que são widgets tanto de visualização quanto de atuação. Neste cliente aqui, a atuação está suspensa, porém eles continuam servindo para visualizar as informações. Após um certo tempo de funcionamento, com a bomba a 75% da sua entrada máxima e a válvula 2 aberta, a gente começa a notar a tendência de declínio da altura em ambos os tanques, como pode-se ver aqui pelo gráfico das alturas H1 e H2. Vocês têm disponível no CIGA uma implementação parcial do servidor para o sistema de tanques. A primeira classe, na qual esta implementação parcial se baseia, é a classe Tanques, que é a simulação do sistema de tanques. Essa classe está toda implementada, ela representa com uma certa fidelidade o sistema real e vocês nem precisam nem podem alterá-la. Explicando rapidamente o que é que ela contém, ela tem algumas funções de consulta que retornam o que seriam as leituras dos sensores do sistema, por exemplo, o nível do tanque 2 ou para saber se a válvula 1 está aberta. E tem funções de atuação, por exemplo, para desligar os tanques ou para abrir a válvula V2. A gente tem internamente uma função de simulação. Então, o que acontece é que, por exemplo, cada vez que você pede uma grandeza, por exemplo, a vazão da bomba, o que ela faz? Simula os dados internos do tanque até o instante de tempo atual, lido do relógio,
e retorna o valor de vazão da bomba após esta simulação. Cada vez que você, por exemplo, abre uma válvula, ela simula até o momento em que você enviou esse comando e muda a variável interna para true. A função mais importante é a função de simulação. O que é que ela faz? Lê o tempo atual e tem o tempo da última simulação, aí faz avançar o tempo da simulação até que coincida com o tempo real. A simulação é feita nas equações dinâmicas que envolvem mecânica dos fluidos para envolver escoamentos. Tem todas as equações aqui, calcula-se a derivada dessas grandezas. No final faz uma integração numérica, no que eu não vou entrar em detalhes. Temos também uma thread que fica fazendo simulação de 5 em 5 segundos. Caso não chegue nenhum comando para fazer alguma mudança de atuação ou para requisitar um dado, para não ficar muito distante o tempo interno da simulação do tempo atual, se não chegou nenhuma medida, a cada 5 segundos simula até fazer os dois tempos coincidir. Em seguida, nós temos a classe subservidor, que é quem vai implementar praticamente todas as funcionalidades do servidor do supervisório de tanques. A principal característica é que essa classe herda da classe tanques que a gente acabou de ver. Então, todos os métodos de acesso aos tanques para ler dados de sensor ou para atuar sobre algum dos dispositivos do tanque estão disponíveis na classe subservidor. Você vai, por exemplo, de dentro desta classe aqui, abrir uma válvula ou ler o valor da vazão da bomba, utilizando as funções públicas da classe tanque. Esta classe superservidor está parcialmente declarada e parcialmente implementada. As principais coisas que faltam dizem respeito àquilo que é o objetivo principal da nossa avaliação, threads e sockets. O que é que nós temos nessa classe que já está implementado? Eu criei dentro da classe subservidor uma subclasse, uma estrutura user, que vai ser utilizada para representar os usuários que estão cadastrados no servidor do supervisório de tanques. Um usuário é especificado pelo seu login, pela senha, um booleano que diz se ele é administrador ou não, teria um socket também, que é o socket ao qual está conectado esse cliente, caso ele esteja conectado, que vocês vão ter de acrescentar. Tem um construtor da classe user, que eu passo login e senha de mim, e ele inicializa todos os dados, inclusive os que estão faltando, o socket. E tenho algumas funçõezinhas auxiliares, porque em determinado momento, por exemplo, quando chega uma conexão, eu vou ter de ver se o usuário que está se conectando existe. A gente vai fazer isso utilizando, por exemplo, o algoritmo Find, para procurar em uma lista de usuários se existe um usuário com determinado nome. Então, eu passo como parâmetro um string e ele vai procurar se existe um usuário com essa string dentro da lista de usuários. O Find vai utilizar o operator igual, que eu já sobrecarreguei aqui. Um usuário é igual a um string se o login desse usuário for igual a string. E tenho duas funções auxiliares. Se o usuário está conectado, aqui você tem que modificar. Nessa versão ele está sempre retornando false. O que tem de ser retornado é se o socket do usuário está conectado ou não. E uma função para desconectar o usuário, a função close, que falta você acrescentar aqui, que seria exatamente de fechar o socket do usuário. Então, esta classe, essa estrutura usuário, é privada da classe subservidor, só pode ser utilizada aqui dentro. Quais são os membros públicos da classe subservidor? Um construtor e um destrutor. Uma função de consulta que retorna true se o servidor estiver ligado, é só retornar a variável server_on. Uma função de atuação para ligar o servidor e outra para desligar o servidor. Esta aqui é uma função para ler todos os dados e imprimir em console o estado geral da planta. Uma função para imprimir em console todos os usuários que estão cadastrados no servidor. Uma função para adicionar um novo usuário do servidor, uma função para remover um usuário do servidor. Todos os construtores e operadores de atribuição que criariam uma cópia de um subservidor, eu coloquei como deletado, porque já que este objeto de uma classe envolve um socket, ele não pode ser copiado nem atribuído. O booleano que indica se o servidor está ligado ou não, a lista de usuários cadastrados no momento, precisamos acrescentar um identificador para thread e o socket de conexões, depois uma função que vai ler todos
os dados dos sensores e armazenar em uma variável passada por referência do tipo substate. E temos a função que deve implementar a thread que vai rodar permanentemente com as funções do servidor propriamente ditas. Na implementação da classe subservidor, inicialmente nós temos duas funções auxiliares que servem para imprimir mensagens de debug no servidor quando chegar algum comando conforme exige a especificação. Essas funções já estão prontas. A gente tem primeiro a função write_setParam, que recebe como parâmetro o comando, o parâmetro desse comando, um string com o nome do usuário, booleano, se deu ok ou não, é para ser usado quando chegarem os comandos de atuação para alterar o estado da válvula ou a entrada da bola. E tem uma função write_log_command, que recebe o comando, o usuário booleano, se deu ok ou não, que é para ser utilizado quando chegarem os comandos de login e de logout. O servidor da classe começa inicializando todos os dados membros da classe, inclusive aqueles que você precisará acrescentar. Depois chama a função para inicializar a biblioteca mais socket. Se essa inicialização der errado, a gente imprime uma mensagem de erro e já encerra o programa. O destrutor da classe subservidor faz o booleano server ser false, o que deve parar a thread. Depois percorre todos os usuários da lista de usuários e para cada um deles chama a função close e depois fecha também o socket de conexão. Espera o fim da thread e depois que a thread do servidor estiver encerrado, encerra também a biblioteca de socket. A função para botar o servidor em funcionamento. Se já estiver ligado, não faz nada e retorna true. Chama a função da classe tanks, que bota os tanques em funcionamento, a simulação dos tanques. Faz o booleano que indica que o servidor está ligado passar a ser true. E depois entra num typecatch para fazer as operações necessárias, que é colocar o socket de conexões em modo de escuta, em caso de erro gerar uma exceção, e depois lançar a thread do servidor, em caso de erro gerar a exceção. O catch, que vai capturar essas eventuais exceções aqui, vai imprimir uma mensagem de erro que não foi possível iniciar o servidor, vai fazer o booleano server_on ser false, que deve encerrar a thread e fechar o socket do servidor. A função que desliga o servidor, se já estiver desligado, return, depois faz ele ser false, o que deve parar a thread do servidor, fecha todos os sockets dos usuários clientes e fecha o socket de conexão que vocês precisam acrescentar. Espera pelo fim da thread, faz o identificador da thread apontar para uma thread vazia e chama a função da classe tanks para desligar os tanques, mais especificamente desligar a simulação dos tanques. A função que lê o estado dos sensores chama cada uma das 7 funções de consulta que recebe os dados a partir da simulação dos tanques e preenche os 7 campos da variável substate, que é um parâmetro passado por referência da função. A função que lê um estado e imprime a readPrintState simplesmente chama essa anterior. Se os tanques estiverem ligados, cria uma variável local do tipo substate, chama aquela função para dar um valor correto a essa variável e depois imprime esse substate. Caso contrário, é uma mensagem de erro. Uma função auxiliar para ser usada em consoles para imprimir todos os usuários, percorrendo toda a lista de usuários, imprime login, se ele é administrador ou não, se ele está conectado ou não. Função para adicionar um novo usuário, faz alguns testes quanto aos parâmetros, tamanho do login e senha, depois faz um find na lista de usuários, vê se já existe um usuário com esse mesmo nome de login. Se não for igual a end, sinal que já existe, retorna false, não é possível adicionar esse usuário. Caso não exista ainda esse usuário, dá um pushback na lista de usuários, acrescentando novos usuários com login e senha e o booleano que indica se ele é administrador igual aos parâmetros. Retorne true. A função para remover o usuário procura se esse usuário existe. Se não existir, retorna falso, porque a gente não pode remover um usuário que não existe. Se for o caso, ele existe, a gente dá um erase para eliminá-lo da lista. E finalmente a função mais importante, que é aquela que vocês vão ter mais coisas a fazer, é a função que roda permanentemente em uma thread para implementar as funcionalidades do servidor. A gente vai ter que ter uma fila de socket, como existe em todo o supervisor de todas as aplicações que nós vimos até agora. Enquanto o booleano server1 for true, aí a gente tem um try aqui
Para todos aqueles erros mais graves, então a gente vai ter um catch que encerra o servidor, faz server igual a false, fecha todos os sockets, fecha o socket de conexão e sai desta thread. Então, você, na prática, para o funcionamento do servidor. Em caso de não ocorrer erro grave, então a gente vai fazer o procedimento clássico que tem em todos os servidores. Limpa a fila de socket, inclui na fila o socket de conexões e todos os sockets dos clientes que estejam conectados. Espera até que chegue algum dado e aí, de acordo com o que chegar, no caso do timeout não tem nenhum problema, não faz nada. No caso de erro, vai ter de encerrar esta thread aqui. Se deu ok, é porque chegou algum dado de forma válida na fila de socket. Então, tem de testar em qual socket chegou algum dado. Se chegou algum dado nos sockets do cliente, a gente vai ler o comando. Sempre que chega dado em um socket do cliente, ou deveria ser um comando. Se for um comando de pedidos de dados, um getData, a gente vai ler os dados dos tanques e enviar o comando cmddata com os dados que foram lidos. Já se for um comando de atuação, a gente vai executar a ação, enviar um comando com a resposta CMD OK ou CMD erro e vai imprimir em tela o aviso, usando a função auxiliar write set parâmetro CMD. Se for um comando de logout, vai imprimir em tela o aviso, usando esta função auxiliar que já está pronta e encerra a conexão com o cliente, fechando o socket. Se for um comando inválido, imprime uma mensagem de debug, erro de programação, alguma coisa aí, não é algo que deveria acontecer. Então, ou está errado o cliente, ou está errado o servidor. E depois tem de encerrar esse cliente, porque ele enviou um comando. Depois de ter testado se houve atividade em todos os sockets do cliente, você vai testar se houve atividade no socket de conexão. Se houve, é porque é um pedido de nova conexão. Então, você vai estabelecer esta conexão que foi solicitada inicialmente em um socket temporário, que é para poder ler o comando login e senha enviado por esse cliente que está querendo se conectar. Vai testar se o usuário é correto, tamanho correto, senha correto. Se deu tudo certo, faz esse socket temporário passar a ser o novo socket deste cliente que se conectou e envia como informação. CMD admin OK, CMD OK se ele for um cliente visualizador ou um cliente administrador. Se deu algum erro, envia CMD erro, caso tenha sido estabelecida uma conexão, mesmo que temporária, e em qualquer caso imprime em tela o aviso a respeito, usando a função auxiliar que já está pronta. O programa principal faz a interface em modo console para interagir com a pessoa que esteja operando o servidor localmente e chama as funções dessa classe que a gente acabou de ver. Então, no programa principal, a gente cria uma variável da classe superservidor, guarda o momento da primeira leitura e o momento atual para a gente poder imprimir quanto tempo foi decorrido. Temos variáveis auxiliares e depois, de acordo com o contexto, imprime as opções que estão disponíveis para aquela pessoa que está operando localmente o supervisório de tanques. Depois, o usuário digita a sua opção. Se ela for válida, chama a função correspondente na classe subservidor. Por exemplo, se a opção for 12, quer dizer que deseja adicionar um novo usuário. Então, pede que seja digitado o login e a senha e a informação se é administrador ou não, e chama a função addUser da classe subservidor. Se deu OK, imprime a mensagem que o usuário foi inserido, se não, que o usuário é inválido. E assim sucessivamente. Por exemplo, se a opção for 21, pede que o usuário digite o novo percentual da entrada da bomba e chama a função setPubInput. Isso prossegue para todas as opções e esta função não precisa nem pode sofrer qualquer modificação.